Êxodo, capítulo 1, versículo de número 15, diz assim, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bem presente nas nossas vidas, nas horas de tribulação, Pai. E Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, nos conduziu em triunfo até aqui, porque o Senhor tem um plano, Pai. O Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, Senhor, em nome de Jesus, contempla cada coração aqui, Pai. Contempla cada família aqui representada, Pai. Vai visitando, vai colocando em ordem, em nome de Jesus, a vida de cada um aqui, Pai. Nós, Pai, desde já declaramos que só o Senhor é rei nesse lugar, Pai. Nós, Senhor, dizemos, Pai, que o Teu Espírito Santo tem livre-arbítrio nesse lugar, Pai. Nós amarramos desde já todo o ladrão da palavra, Pai, e declaramos que só o Senhor Jesus é rei nesse lugar, Pai. Contempla as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, deixa eu te falar uma coisa especial da parte de Deus para o seu coração. Tudo que acontece na nossa vida, no âmbito natural, ele é uma resposta daquilo que o mundo espiritual tem alicerçado para as nossas vidas. O que eu estou querendo dizer isso de maneira bem mais simples, podendo dizer, é que aquilo que acontece aqui na terra é resultado daquilo que já foi ligado, daquilo que já começou a ter curso no reino espiritual das nossas vidas. Aquilo que nós respondemos nessa terra é a um grito daquilo que foi colocado já em alto e bom som no reino dos céus. E por conta disso, existia um plano que estava em curso aqui no livro de Êxodo. Existia algo que já tinha sido sentenciado no reino espiritual acerca de que havia de ser respondido no mundo natural. Deixa eu te dar um pequeno spoiler dessa história, porque eu acredito que colocando em prática isso, você conseguirá entender melhor o que eu estou querendo lhe dizer. Entenda que o povo hebreu naquele momento, que os homens que tinham a alcunha do povo da parte de Deus, estavam numa situação de escravidão naquela hora. Estavam debaixo do jugo de Faraó, estavam colocados e permeados na realidade do Egito, servindo ali, se assim eu posso dizer, debaixo de chibata, no regime escravocrata. Porém, mas, todavia, contudo, gostou dessa, delegado? Existia no céu algo que já havia sido liberado. E aí deixa eu te dizer o que era. No reino dos céus, Deus olhava para a terra e falava: olha, eu vou enviar um homem para aquele povo que vai libertar o meu povo desse regime pelo qual ele está passando. Então, deixa eu de maneira lúdica fazer uma ilustração. No reino dos céus começou aquele corre-corre, se assim eu posso dizer. Anjos indo para um lado, indo para o outro, vendo a bênção para ser liberada para o povo de Deus. E entenda que existe o reino dos céus. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E existe o reino misericórdia por conta disso. Esse outro reino, ele não serve de onisciência, de onipresença e assim por diante. Porém, ele vê aquela movimentação que está acontecendo. Quando ele vê a movimentação que está acontecendo, ele fala: olha, está acontecendo alguma coisa aí, que eu estou vendo o anjo por todo lado, subindo e descendo, uma correria, o povo de Deus, olha, tem alguma coisa para acontecer aí. Então, o que nós podemos fazer? Quando tem aquela assembleia, aquela conferência, não é reunião de condomínio não, apesar de parecer, eles se juntam aquele... Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo que vocês sabem como é... Misericórdia, né?
brinca. Aí se reúne aquele povo todo e começa a tentar, a frustrar aquilo que já foi liberado pelo reino dos céus para aquela situação. Vocês estão acompanhando? Mediante a consagração que foi feita no céu de um libertador para vir, para tirar o povo da opressão e do jugo de Faraó, o reino do inferno, se assim eu posso dizer, começa a fazer os seus planos a fim de frustrar aquilo que já foi liberado no céu sobre aquela vida. Então, ele começa a agir através da vida de Faraó naquele momento. Faraó, então, se sente impelido, se sente constrangido a olhar por aquele povo que é o povo de Deus, e olhando para aquele povo, começa a ter uma certa implicância com aquele povo que está debaixo da batuta dele. E por que isso acontece? Faraó, quando olha para aquele povo, ele pensa assim: olha, esse povo está ficando muito grande, então a gente precisa trabalhar para reduzir a força desse povo que cresce no nosso meio. Esse é o intento natural de Faraó. O que ele não sabe é que naquele momento, aquele intento que nasce no coração dele é um plantio feito da parte do reino dos nossos adversários que tentam frustrar os planos de Deus. Mas você entenda bem, olhe para cá um instante para que você possa entender. Eu usei uma palavra aqui que muda todo tipo de situação. Eu disse que o reino, ele tenta frustrar aquilo que Deus tem reservado para a vida do povo dele. E eu creio que nessa noite existe um povo que está aqui, que é um povo da parte de Deus. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E deixa eu te dar uma nova notícia que de repente você não sabe. As coisas que estão intentando contra o impedimento daquilo que Deus tem para a sua vida, nessa noite, hoje mesmo, eu creio assim, pelo poder do nome de Jesus, e você já pode erguer as suas mãos para o céu e dando glória aí. Ele cai por terra hoje, porque os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Então, Faraó, ele não é a personificação do inimigo, mas ele é um grande funcionário dele. Porque de vez em quando o inferno não vem na sua presença, mas manda um funcionário para falar contigo ali tete a tete. O Faraó então olha para o povo que está ali, e que aquele povo que naquele momento está num regime de escravidão, trabalhando de maneira forçada. Faraó olha para aquele povo e pensa assim: como pode esse povo continuar crescendo debaixo dessas circunstâncias que eles estão passando? O que é que eu, como Faraó, posso fazer para piorar a situação desse povo? Entenda bem que Faraó, ele já tinha naquele momento o poder detido na mão dele. Faraó já conseguia olhar para aquele povo e já dominava aquele povo. Aquele povo jamais se levantou, jamais organizou algum tipo de reunião para falar: que tal se nós nos reuníssemos para derrubar esse Faraó? Aquele povo, não existe um intento no coração daqueles homens que ali estão de tentar derrubar Faraó. O que acontece é que Faraó olha para aquele povo e começa a pensar como ele pode prejudicar mais aquele povo que lá está. O que Faraó não sabe é que ele está sendo ali um instrumento do inimigo naquele momento. Faraó então olha para aquele povo, e aí nesse momento surge de repente um questionamento dentro do meu coração: como é que pode um homem, se assim eu posso dizer nessa noite, sendo o rei, sendo o presidente de uma nação, ter todo o poder detido no seu punho, olhar para os seus escravos e falar assim: como é que eu posso prejudicar mais esse povo? Por que eu quero prejudicá-lo mais? Porque do jeito que esse povo está crescendo, daqui a pouco ele vai me derrubar. O que Faraó tem no coração dele é olhar para aqueles escravos que ele tem e começar a temer o que aqueles escravos sequer estão intentando na mente dele. E isso, queridos, deixa eu te dar aqui jogar uma luz acerca de certas situações. Olha para esse irmão que está aí do seu lado, só um minutinho. Olha bem para ele. Ou então olha bem aqui para frente, para esse aqui que está falando. Coitado de mim. Queridos, de vez em quando, deixa eu me usar como exemplo, porque falando de mim, eu não estou falando da vida de ninguém, né?
De vez em quando eu olho para mim, assim como isso deve acontecer com você também, você olha, meu Deus do céu, eu não tenho nem onde cair morto, meu Pai das luzes. Eu não tenho carro. Meu Deus, eu não tenho skate, eu também não tenho. Eu não tenho nada que eu possa oferecer. Tal qual esse povo aqui que era escravo dentro daquela situação. O que é que Faraó está olhando para mim, tentando intentar contra a minha vida? Esse Faraó não tem mais o que fazer não do que ficar tomando conta. Eu já sou escravo desse homem. Eu já estou sofrendo debaixo da batuta dele. Esse homem ainda está olhando para mim e achando que eu... Quem sou eu na fila do pão francês? Se for do Mercadez, então, que um pão é R$2, olha só, quem sou eu? Estou comprando pão a crediário, porque está caro pra caramba, e Faraó lá do alto está olhando lá da janela dele, perfumado, banhado, olhando para mim aqui embaixo, virando terra, e está intentando contra a minha vida, logo eu, o menor da minha casa. Faraó, pelo amor de Deus, me deixa aqui quietinho, eu sou só um escravo que não estou fazendo mal para ninguém, o Senhor está intentando. Queridos, de vez em quando nós somos tão pequeninos, nós somos tão insignificantes, se assim eu posso dizer, e aí pessoas na sua alta batente ficam se preocupando com a minha e com a sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te elucidar, deixa eu abrir seus olhos. O que incomoda as pessoas não é o que você é, não é aquilo que de repente você pode demonstrar, não é o carro que você tem, mas existe uma presença de Deus que bate dentro do seu coração, existe uma unção dos céus que vem sobre a sua vida. Faraó tem muita coisa, eu posso ouvir misericórdia por conta disso, mas Faraó não pode ser chamado de filho de Deus. Faraó não pode ser chamado do povo de Deus. Faraó não tem um brilho que bate sobre a vida dele quando o sol se coloca de pé todos os dias, e quando o sol olha, fala assim, existe algo que reluz mais do que ouro na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. O que incomoda Faraó não é aquilo que você tem, porque verdadeiramente você não tem nada. Você, como a Bíblia diz, é um vermezinho de Jacó, tão pequenininho, mas a presença de Deus bate dentro do seu coração, e todo dia de manhã ele olha para você e fala, ali vai um servo meu, ali vai um filho meu. E isso, quando o Faraó olha, ele fala, eu tenho que fazer algo contra essa vida, mas eu não sei se você guardou, e vai levantando a sua mão aí. Os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Faraó, me deixa quieto, Faraó. Me deixa, Faraó, pelo amor de Deus, eu já sou escravo, não estou fazendo nada para ninguém, não estou intentando contra o trono de ninguém. Mas Faraó, ele olha para aquele povo e fala, olha, aquilo ali é perigoso. Perigoso para quem, Faraó? Pelo amor de Deus, Faraó. Mas Faraó continua intentando. Então Faraó, ele tem uma ideia. Já sei o que eu vou fazer, esses escravos estão sofrendo pouco. Trabalhar é pouco. Apanhar para trabalhar é pouco. Comer é pouco. É preciso fazer algo contra esse povo, porque mesmo debaixo desse regime eles crescem muito. Então Faraó tem uma ideia de colocar sobre aqueles escravos feitores, para olhar para aqueles homens e falar, olha, você tem que trabalhar mais. Vocês estão trabalhando pouco. E aí então, o povo de Deus, mediante aquela situação dos feitores em cima dele, batendo mais forte, fazendo mais coisa, o povo de Deus então se sujeita àquela situação. E o povo de Deus continua crescendo. Faraó então, não é possível, meu Pai das luzes. Ele não se dá por satisfeito e continua olhando para aquele povo com um olhar de opressor, e fala, olha, já sei o que nós vamos fazer. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos fazer com que eles façam um trabalho além do que eles façam. Eles agora vão fazer barro, vão fazer tijolo, vão fazer trabalho de campo, mas eles já não fazem muito, Faraó, vão passar a fazer mais. Então, eles começam a fazer mais, porque, queridos, o intento de Faraó era que aqueles homens, dia após dia,
começassem a minguar dentro daquela situação. Esse era o intento natural do coração de Faraó. Faraó não sabia que ele estava sendo um instrumento do inimigo, mas no coração dele ele estava combatendo um povo que estava crescendo. Faraó começa a oprimir, a colocar aquele povo debaixo de um jugo cada vez pior na vida dele. Então, o povo continua crescendo. Apesar de ser jogado de um lado para o outro, apesar de receber menos alimentos, apesar de estar mais debaixo de um jugo, apesar de estar sendo mais rebaixado, apesar de estar passando por situações piores, aquele povo, ele continua crescendo, e ele continua crescendo pelo mesmo motivo que você continuou crescendo nesse ano. E que motivo foi esse? A presença de Deus que estava no meio daquele povo, a presença do Espírito, a presença daquele que te coloca de pé todos os dias falando: persiste um pouco mais, continua um pouco mais, não desista, continua mais um pouco. Pode ter acontecido que de repente nesse ano que está chegando ao fim, nesse momento, você tenha passado por situações que Faraó olhou para você e tentou prejudicar ainda mais a sua vida. E a bem da verdade é que a coisa ficou um pouquinho estranha para um lado e para o outro. Apesar de tudo que aconteceu, você sentiu o chicote batendo mais forte. Foi no seu lombo. Queridos, era inegável que Faraó continuava oprimindo aquele povo. Era inegável que o chicote, quando estalava, batia mais forte nas costas daquele povo. Era inegável que aquele povo estava passando por situações que eram piores do que antes. Isso era inegável, queridos. De repente, desse ano que está chegando ao fim de 2024, você olha para a sua situação e, queridos, é inegável que de repente a sua fonte de renda diminuiu. E aí some glória, delegado. É inegável, queridos, que de repente você teve um ano mais conturbado do que outros anos que você teve na sua vida. Não tem como de repente você olhar para certas situações, olhar para a sua saúde e ver: olha, eu estou com a minha saúde um pouquinho depauperada além do que quando o ano começou. Queridos, é inegável que isso aconteceu na vida daquele povo que foi acharcado por Faraó. Assim como de repente é inegável você olhando para a sua vida, aquele dinheirinho que você tinha guardado, de repente nesse ano deu uma minguada, porque você precisou empurrar para lá, puxar para cá e teve que mexer em determinados investimentos que você tinha. Ou de repente é até pior, você nem investimento tinha, você falou: olha, eu fui para lá, fui para cá e agora o negócio está até meio esquisito. Mas, queridos, assim como foi com aquele povo que a situação piorou, e eu posso ouvir o misericórdia por conta disso, era inegável que, tal qual na sua vida também, a presença de Deus foi que te manteve de pé e te trouxe até aqui no dia de hoje. É inegável que Deus continuou trabalhando no seu meio e você continua vivo, você continua trabalhando. É inegável que, tal qual foi com aquele povo, você, apesar de ter passado pelos acharcamentos de Faraó, você continua servindo ao mesmo Deus do início do ano, ao mesmo Deus do ano passado, ao mesmo Deus de 5 anos atrás. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que te sustenta, que te guarda, independente da luta, da tribulação, de quanto Faraó tentou te apertar, você continua servindo ao mesmo Deus, e esse Deus continua te mantendo de pé e te fazendo crescer, a ponto de Faraó olhar para o povo e falar: como pode eles continuarem servindo a esse Deus? Como pode eles continuarem de pé, colocando em prática a fé que eles têm? Olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala para ele: como pode você passar por tudo que você passa? Como pode, querido? Aí você dá a resposta para ele: a resposta é que eu vivo de milagre. A gente não sabe direito como Deus vai fazer as coisas, mas a bem da verdade é que Ele faz.
Mas Faraó está fazendo, mas Deus também está. Mas Faraó está oprimindo, mas Deus está dando resposta. Mas Faraó está se levantando, mas Deus também está de pé no trono. Ei, você aí, levanta essa mão para o céu, destrava esse queixo aí e comece a glorificar o Deus a quem você serve. Porque Faraó faz muita coisa, mas se Faraó faz duas, Deus faz dois. Se Faraó faz dois, Deus faz quatro. Se Faraó faz cinco, Deus faz 10. Porque Deus sempre está à frente, destrinchando e desfazendo os intentos. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, queridos. Faraó, então, lembra que eu disse que Faraó, ele sequer sabia, mas ele era instrumento do reino do inferno. Faraó não sabia, ele achava que ele estava oprimindo o povo, porque aquele povo estava crescendo muito. Mas na verdade, o reino espiritual sabia que alguma coisa tinha para acontecer, que estava vindo um homem ali que ia tirar o povo, que ia entregar a promessa para aquele povo, um homem esse chamado de Moisés. Então, Faraó ele tem uma ideia, que ele acha que é dele, de então matar os meninos que vão nascer. Ora, se o intuito de Faraó era diminuir a população, naturalmente falando, ele deveria matar todas as crianças que nascessem. Porque ele não queria que aquele povo aumentasse, então mata todo mundo. Só que então, ele com o intento dentro do coração dele, ele resolve então matar apenas os meninos. Porque matando os meninos, ele automaticamente mataria aquele que seria o libertador. Ele é tão usado porque ele nem sabe o quanto que ele é usado. Ele chega e chama as parteiras, que são responsáveis. Você sabe o que é parteira, afinal de contas. Chama aquelas mulheres e fala, olha, e aí chegamos ao texto que nós lemos, olha, você, quando se deparar com um menino, você mata. Se for menina, você deixa viver. Ele entrega para aquelas parteiras um novo protocolo para aquelas mulheres. Nós, quando chegamos numa clínica, nós, quando chegamos ali para ser atendido num sistema de saúde, você adentra por aquele lugar, você começa a ser submetido a uma série de protocolos. Você adentra naquele lugar, você é entrevistado por uma enfermeira que afere sua pressão, vê sua temperatura, e aí te dá uma pulseirinha verde, vermelha ou amarela. Porque você é colocado debaixo de um protocolo, e de acordo com as respostas que você dá àquele protocolo, você é categorizado como uma classe. Ou uma classe que precisa de muito atendimento, ou que precisa de menos, e assim sucessivamente. Faraó, então, chega para aquelas mulheres que são parteiras. E parteiras, elas têm a sua funcionalidade muito bem definida. Parteira é aquela pessoa que é responsável por colocar uma criança no mundo. É responsável por pegar um bebê de dentro da barriga e colocar ele nessa terra, apresentar para a mãe e assim por diante. Faraó, então, chega para aquelas mulheres e fala assim, olha, eu vou entregar para vocês um novo protocolo. Aí elas perguntam, mas que protocolo é esse? Olha, a partir do momento que nascer uma criança... Bom, até aí eu estou acostumada com esse protocolo, Faraó. Você vai ver se é menino ou menina. Aí a parteira, no caso aqui, como vocês leram, Sifra e Puá, elas se entreolham e falam, esse Faraó está querendo ensinar o padre a rezar missa, a parteira a colocar filho no mundo. Que negócio é esse? Eu não estou entendendo. A gente está cansado de fazer isso, de pegar a criança, ver se é menino ou menina, entrega para a mãe, limpa, aquelas coisas todas. Tá, Faraó, e aí? Depois que eu olhar que é menino ou menino, o que eu faço? Eu entrego para a mãe. Ele fala assim, se for menina, você entrega para a mãe. E se for menino? Se for menino, você mata. Aí a parteira, de repente... Isso tudo é conjectura da minha cabeça, né? Ela olha e fala, olha, como assim? O que? Eu não estou entendendo muito bem o que você está falando. Se for menino, eu entrego para a mãe. Se for menino, eu mato? É isso que você vai fazer. Esse é o seu novo protocolo de atendimento.
As parteiras, elas saem dali, deduzo eu que recebendo uma ordem ali do chefe delas, e elas de repente começam a andar, começam a adentrar pelo campo, pensando perfeitamente na ordem que elas receberam, até que em um determinado momento, uma que de repente era mais abusada, olha para a outra e fala: você vai fazer isso mesmo? Aí a parteira fala: isso o quê? Não se faça de besta. Você sabe o que eu estou falando, mulher. Você vai matar mesmo uma criança? Se for menina, você vai entregar, e se for menino, você vai matar? Aí a parteira de repente olha para ele e fala assim: olha, eu não vou não. Aí a outra fala: graças a Deus, eu achei que eu ia ter que aprontar essa sozinha, porque eu vou ter que quebrar esse protocolo. Não tem como uma criança nascendo, independente de se for menino ou menina, eu matar, isso não existe. Aí é claro que não existe, porque afinal de contas eu sou uma parteira, e parteiro não é assassino. Parteiro, ele não nasceu para matar, para ceifar uma vida. Parteiro não é aquele que pega uma criança e torce o pescoço. O trabalho do parteiro é justamente outro. É pegar aquela criança e trazê-la para a vida, a fim de que ela possa se regozijar e se colocar nesse mundo como mais um servo do Cristo que vive e é poderoso. E quando alguém chega para alguém que é um parteiro e pede para ele virar um assassino, ele fala: não, assassino eu não viro não, porque a minha natureza é outra. A minha natureza é trazer vida, não é trazer morte. A minha natureza é colocar as pessoas para andar e não derrubar. Eu acredito que nessa noite eu estou diante de parteiras que estão aqui nessa noite para fazer as pessoas andarem, caminharem, e não para matar aquele que ainda está indo à vida, para aquele que está vindo. Um parteiro, ele é colocado nessa terra com o intuito de trazer a vida para ser vivida e não para assassinar. Quando alguém chegar para você e falar: olha, eu quero te colocar com uma nova alcunha, você agora vai ser um assassino, você vai falar: não, porque dentro do meu coração bate um Espírito Santo que diz que eu sou uma parteira. Se você quer um assassino, procure outro, porque eu não. Eu sou aquele que promove a vida, e se você me pedir para matar, eu sinto muito, mas eu vou ter que quebrar o protocolo, porque o meu protocolo diz que é vida, e é por ela que eu vou lutar para sempre. Aquelas parteiras falam: não, nós vamos ter que quebrar esse protocolo. E entenda bem que quando você já deve ter passado por esse processo, de repente, quando você recebe a notícia que você vai ter um filho, naturalmente na sua mente começa a ser construída uma série de coisas. Do que vai ser dessa criança? Ela vai crescer e vai ser médico, engenheiro, policial, bombeiro? O que essa criança vai ser? Será que vai ser parecida com o pai? Será que vai ser parecida com a mãe? Como é que será que essa criança vai ser? Quando a palavra de Deus fala acerca de bebês, de criança, daquele que vem na sua tenra infância para esse mundo, a Bíblia, ela está falando de sonhos, queridos. Porque quando nós recebemos a notícia que nós vamos ser pai, que nós vamos ser mãe, nós automaticamente começamos a sonhar acerca do futuro daquilo que Deus entregou para a gente tomar conta. E aí você começa a imaginar, começa a conversar com as pessoas: olha, como é que, será que vai ter mais puxado para o pai, vai ser mais puxado para a mãe? Aí o engraçadinho fala: o importante é que tenha saúde. E aí você fica: olha, vamos devagar com esse negócio aí, porque a criança ela vai nascer, porque eu tenho sonhos acerca disso. E aí você vai fazer ultrassonografia para ver se é menino ou menina, e você já vai sonhando com um nome. Se for menino, vai se chamar João. Se for menina, vai se chamar Maria. E você vai sonhando: olha, aquele ali quando crescer vai dar trabalho, vai dar nada, vai ser jogador de futebol, vai jogar no... Botafogo, né? Tá bom. Vai crescer, vai ser jogador de futebol, vai ser assim por diante. Você começa a colocar naquilo que você ainda nem viu uma aposta acerca do futuro. Uma aposta acerca dos sonhos que você tem no seu coração. E você começa a gerar sonhos acerca do que vai ser daquela criança e do que ela vai plantar nessa terra. Entenda bem que quando Deus entrega algo para você tomar conta, seja uma criança, seja um ministério, seja um chamado, existe algo que Deus entregou para você tomar conta, e que de repente você começou a sonhar em cima daquilo.
Você, quando soube que Deus te entregou aquela situação, porque entenda bem, a Bíblia define crianças como sendo flechas na mão do valente. Ou seja, ela está ali para que você tome conta, para que no momento certo Deus comece a trabalhar naquela vida e a use para atingir o alvo certo. Ou seja, você toma conta de algo que Deus te deu para que você tomasse conta. E aí o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te perguntar o que foi que Ele deu nas suas mãos para que você tomasse conta. Foi de repente um casamento que Ele te deu. Foi de repente uma criança, literalmente, para você tomar conta até que ela venha se tornar adulta e você vai instruindo debaixo dos ensinamentos do Senhor. Eu posso ouvir um amém por conta disso? De repente Deus te entregou um ministério, de repente Deus te entregou um chamado para que você tomasse conta. Pergunta para esse crente aí que está do seu lado, o que foi que Deus te deu para que você tomasse conta, querido? O que foi que Deus te deu para que você tomasse conta? Essas mulheres, elas tinham um chamado sobre a vida dela, que era um chamado de parteiras, queridos. Algo muito bem definido. Mas aí então, Faraó chega na presença daquelas mulheres e fala para essas mulheres assim, olha, de hoje em diante, vocês não vão mais colocar homens no mundo. Vocês agora vão matar esses homens. O que Faraó estava falando para aquela pessoa que tinha um chamado muito bem definido, era, olha, de hoje em diante, você vai se transformar num assassino. Ao contrário daquilo que Deus entregou nas suas mãos. E aquelas mulheres, elas se veem ali naquele momento num dilema, que era seguir o que Faraó estava falando para elas e seguir aquilo que Deus tinha entregue para as mãos dela para que elas fizessem como chamado. Pode ser, queridos, que você tenha chegado nesse mês de dezembro, já vislumbrando o ano de 2025, justamente nesse dilema. O que eu faço agora? Eu sigo aquilo que Faraó está tentando me falar, ou eu sigo aquilo que Deus entregou na minha mão como chamado? Eu sigo aquilo que o mundo está me falando para fazer? Eu sigo esse caminho que Faraó está falando que eu devo seguir? Ou eu coloco em prática a minha fé, quebro esse protocolo e continuo seguindo aquilo que Deus colocou sobre a minha vida? Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite, olhe para cá só um momentinho, siga aquilo que Deus colocou no seu coração, porque deixa eu te falar uma coisa, você não veio para esse mundo para assassinar sonhos, você não veio para esse mundo para abdicar daquilo que Deus te deu, você veio para esse mundo para fazer com que um sonho se encontre com o sonhador, você veio para esse mundo para colocar em prática os planos de Deus na vida de pessoas, e principalmente na sua vida. Deixa eu te dar uma boa notícia, Deus vai sustentar a sua fé. Eu posso ouvir um amém por conta disso. Deus vai te deixar sonhando os sonhos dele. Eu posso ouvir um glória por conta disso, porque ele vai honrar a sua fé, porque eu creio que você não vai abortar os sonhos que Deus te deu. E vai dando glória aí no seu lugar. Você vai continuar de pé, sonhando os sonhos de Deus. Você vai continuar caminhando, colocando em prática aquilo que Deus te deu, porque tal qual essas mulheres, você não nasceu para matar, você nasceu para dar vida, e dar vida em abundância. Então, queridos, celebre ao Deus que Deus te deu um sonho, celebra esse Deus que te deu uma nova oportunidade, celebra esse Deus que te deu um chamado na sua vida, e de repente você chegou aqui pensando, ano que vem eu vou matar esse sonho, ano que vem eu não vou mais andar essa caminhada, mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que você é uma parteira da parte de Deus, que você é um parteiro da parte de Deus, e que você vai colocar esse sonho vivo diante dos olhos do sonhador. Dê uma salva de palmas a esse Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, queridos. 2024, de repente alguém chegou para você e tentou subverter o chamado que estava sobre a sua vida, falando, olha, mata esse sonho, tira esse sonho da sua cabeça. Mas Deus te trouxe aqui para falar do céu, você é parteiro e não assassino. Continua investindo nos sonhos que Deus te deu. Continua fazendo o seu chamado. Ainda que Faraó tenha dito para você parar. Olha para esse crente aí e fala, crente, continua. Crente, não para não, porque você é parteiro, você não é assassino.
E, queridos, essa mulher aqui, essas mulheres, elas empenham a fé dela. Elas empenham a fé. Elas colocam-se debaixo daquilo que Deus entregou como chamado para a vida delas e fazem aquilo que Deus falou para elas fazerem. E a palavra de Deus diz que em determinado momento o faraó as chama para conversar e fala: o que está acontecendo que o povo continua crescendo? E aí, queridos, elas falam: olha, eu não sei o que acontece, vai um negócio para lá, um negócio para cá, que eu não sei o que acontece. Eu sei que quando eu vejo os meninos escapam, as mulheres são muito astutas. Mas a palavra de Deus diz que, apesar de elas terem falado, apesar de elas terem dado desculpas, Deus honra a fé dela, e a palavra de Deus diz que Deus foi bom para as parteiras. Porque aquelas mulheres, elas resolveram se colocar debaixo da vontade que Deus tinha para a vida delas. E assim sendo, quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus, quando nós nos colocamos debaixo do chamado que Deus deu para a nossa vida, Deus olha para nós e honra a nossa fé. Amém. Pode ser que no ano de 2024 as lutas, as situações, as circunstâncias tenham falado para você assim: olha, abandona esse sonho, porque você não é parteira coisa nenhuma. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você que você é uma parteira, sim. E que os sonhos de Deus ainda estão de pé sobre a sua vida. Porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados. E Deus te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse, de maneira natural aqui, através de orações, e de maneira sobrenatural, através dessas orações, declarar para Deus: Deus, eu vou seguir o chamado que o Senhor me deu, Pai. Porque eu creio que, assim sendo, o ano de 2025 será um ano que você vai experimentar a bondade de Deus sobre a sua vida de maneira além do que você experimentou até agora. Porque Deus tem sido bom contigo. Eu posso ouvir um glória por conta disso, mas eu creio que no ano de 2025 Ele há de ser melhor para mim e Ele há de ser melhor para você. De repente você chegou aqui nessa noite querendo abortar algum sonho, querendo deixar para trás algo que Deus de repente confiou na sua vida, e Deus te trouxe aqui para te encorajar, dizendo: continua, persista, insista e não desista, porque Deus, Ele vai fazer com que você venha se lembrar que você não é um assassino, você é uma parteira da parte de Deus. Mesmo assim, de repente você olha e fala: olha, mas não está sendo fácil, porque Faraó está me oprimindo, Faraó está falando muito alto. Esse aí, de repente, que chegou com esse pensamento no coração, pensando em abortar e que precisa de um fortalecimento da parte de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé aí no seu lugar, para que nós possamos orar, para que Deus possa te fortalecer. E ajuda esse crente a ficar de pé aí, falando para ele assim: você é uma parteira, então fica de pé, porque os sonhos ainda vão se cumprir na sua vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor, que tem ciência e consciência do chamado, Pai. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, fortalece cada um aqui estabelecido nessa noite, Pai. Fortalece cada pessoa que aqui está, Pai. Coloca, Senhor, da tua destra sobre a vida de cada um e vem trabalhar na vida dele, vem trabalhar na vida dela, Pai, para louvor da tua glória. Porque, querido, você é uma parteira, querida, você é uma parteira. Você não nasceu para abrir mão dos sonhos de Deus sobre a sua vida, não. Pelo contrário, nós vamos insistir naquilo que Deus confiou a cada um de nós. Nós vamos persistir naquilo que Deus e colocou como intento ao nosso coração. E eu coloco diante de ti cada vida aqui estabelecida nessa noite, para que o Senhor honre a fé de cada um. Trabalha no coração, Pai, porque Deus querido, Pai amado, nós não queremos largar de nada, Pai. Nós queremos persistir, Pai. Nós queremos continuar apesar das palavras de Faraó. Nós queremos a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos o teu querer sobre as nossas vidas, e para tal, Senhor, nós havemos de nos colocar debaixo da tua vontade,
e a tua vontade para mim, a sua vontade para a vida do meu irmão é que ele continue fazendo aquilo que Deus entregou na mão dele. Faraó disse: assassina, mas o meu irmão nessa noite ele sai daqui sabendo que na verdade o papel dele é outro, ele é uma parteira dos sonhos de Deus. Então, Pai querido, mantenha os olhos deles abertos para que eles possam contemplar as promessas de Deus e que as promessas continuam de pé, Pai. Contempla a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Rejuvenesce a fé, Pai. Dá um sopro de fé sobre a vida dele, sobre a vida dela, para que ela possa manter os olhos fitos no autor e consumador e não naquilo que Faraó fala. Porque, Deus, a tua voz é mais potente e nosso coração está aberto para ouvir, Pai. Deus querido, eu quero colocar diante de Ti cada vida aqui estabelecida, querendo colocar diante de Ti a vida da família Rodrigues, Miranda, Pimentel, da Isa, da Simone, da Verônica, pessoas que precisam de salvação, de recuperação, de restauração. Pai querido, contempla cada vida aqui, Pai, e vai trabalhando com a Tua fé, Pai, vai trabalhando com a Tua presença, Senhor, vai trabalhando, restaurando sonhos, Pai, que ainda não morreram e que continuam só esperando o meu irmão e a minha irmã. Esse sonho que fica esperando só a parteira chegar, falando: chegou a boa hora de nascer esse sonho, e a boa hora está chegando, Pai. As contrações já podem ser sentidas, Pai. Deus querido, Pai amado, o ano de 2025 é o ano de nós colocarmos os sonhos de Deus para andar nessa terra. Ah, Pai querido, Deus amado, reaviva chamado, Senhor, reaviva a fé, Pai, reaviva o Teu Espírito Santo no meio daqueles que de repente se perderam durante a caminhada, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifique e exalte o nome dele para louvor da glória do nosso Deus.